Você aqui de novo? Acho que você gostou, hein? Que tal se a gente repetir a dose pela terceira vez e pedir música no Fantástico? Porque vamos falar novamente sobre sexualidade. E agora chegou o momento em que eu, Jota, fora do meu lugar de fala completamente, vou tentar aqui exprimir aqui a minha visão e o que eu sei sobre sexualidade feminina. Vocês estão preparados? Eu não sei se eu estou, mas eu vou fazer o meu melhor. Espero que não seja aquele meme. Fiz o que pude, podia pouco, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui a sexualidade feminina, assim como eu já expliquei a questão sexual, assim como eu já expliquei também o sexo para o homem, eu vou explicar aqui o sexo para a mulher, porque é isso aí, entendeu? Quando a gente começa, a gente não quer parar, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre sexualidade feminina e antes de falar, vamos devagar. Vamos aqui fazer um momento, vamos fazer um aquecimento aqui, uma preliminar, que tal? Então você dá like no meu canal, dá like nesse vídeo, segue o meu canal e compartilha com quem for, entende? Eu sei que sexualidade é um negócio assim bem privado, é a sua intimidade, é o seu momento, né? É o seu momento ali de alegria, né? Junto com o amado ali, né? Porém, nessa privacidade, esse vídeo aqui pode ser compartilhado, não é mesmo? Né? Vamos compartilhar, vamos fazer mais pessoas terem bom senso no sexo, né? Que é a minha tentativa aqui, trazer um pouco de bom senso para a sexualidade, tá? Feitas essas preliminares, acho que a gente já pode começar, não é mesmo? Então vamos lá, sexualidade no universo feminino, claro que a lista é muito maior do que a sexualidade no universo masculino. Vamos lá, primeira coisa, né? A realidade física feminina e também emocional feminina, né? O mundo feminino tem muito dessa coisa de interioridade. Então, essa questão das emoções, como eu disse no vídeo anterior sobre o homem, né, a mulher tem muito, desde criança, a mulher tem muito dessa questão da dinâmica emocional. Tanto que é um fato, as mulheres amadurecem emocionalmente muito mais rápido que os homens. E muitas vezes elas amadurecem mais do que os homens. Não é mais rápido, é mais do que os homens. Por quê? Porque o universo feminino tem muito dessa questão da troca, tem muito dessa questão do diálogo, dessa parceria, nesse tipo de coisa. Fisicamente falando, biologicamente falando, tá bom, gente? Vocês ouviram isso, né? Vocês ouviram que eu falei biologicamente. Biologicamente falando, a mulher, por ser mais frágil, biologicamente falando, por ser mais frágil, ela também tem essa capacidade, ou pelo menos ela tem este olhar para as relações humanas e para esse mundo meio que político, muito maior do que o homem. Porque ela tem que fazer uma parceria, ela tem que saber, ela tem que antecipar, por isso também às vezes as mulheres fritam mais a cabeça do que os homens. Por quê? Porque elas ficam pensando mais nas possibilidades. Porque elas sabem que na realidade emocional e principalmente na realidade sexual, elas muitas vezes são as que podem ser mais prejudicadas do que os homens. Como eu disse no vídeo anterior, que eu vou deixar o link, ele vai aparecer aqui em cima e vai aparecer aqui embaixo também na legenda, o homem tem essa coisa da conquista. Então, o homem ele quer conquistar. Não, ele se esforça, ele tá ali, né? Como eu sempre digo, o homem tá ali para levar tiro, o homem tá ali para ir pra guerra, o homem não tá ali para ficar com medinho. A mulher não, ela tem que pensar muito bem. Então, desde criança, você vai vendo essa elaboração. Você vai vendo que a mulher, ela vai naturalmente, eu disse naturalmente, ela vai lidando com essas questões emocionais e ela vai lidando com essas questões de diálogos e dos relacionamentos, tá? Então, o homem, a gente até consegue imaginar o tal do lobo solitário. A mulher, não. Então, ela sempre tem que fazer alguma ponte com alguém. Isso é ruim pra ela? Não, porque às vezes o homem que é lobo solitário, ele é lobo solitário, mas é idiota, ele podia estar fazendo coisa muito melhor. Ele podia estar se comprometendo com uma mulher e fazendo uma família, fazendo uma cidade, comprometendo com os outros homens e construindo coisas, ele quer fazer as coisas por ele. Isso é um problema. E a mulher, o que acontece? Ela vai sempre, com mais facilidade, criar essas pontes, criar esses diálogos. Então é claro que isso vai refletir na sexualidade dela, óbvio. Né? Até porque, vamos ser sinceros, fisicamente, biologicamente, vou dizer de novo, biologicamente, a mulher ela é o quê? Ela é passiva, ela é que recebe, não é mesmo? Né? Sendo bem explícito, como fui no outro vídeo, nesse aqui não vai ser diferente, se o homem é aquele que adentra, a mulher é aquela que recebe, se é que vocês me entenderam, certo? Então, desta maneira, a sexualidade da mulher, ela vai estar muito relacionada com essa coisa do acolhimento, do receber, né? Por isso que muitas vezes a mulher ela tem muito medo dessa área, porque o homem, como
O homem a gente consegue entender mais, né? O homem tem essa coisa da conquista, então quando o pessoal fala, né, tem psicanalistas que falam isso, né, que a sexualidade tem um certo tipo de agressividade, né, do pegar, né, da mulher quer essa pegada, mas também gera um medo. Gera um medo. Por quê? Porque, não, pera lá, né? Se eu der corda pra esse homem, onde é que esse homem vai chegar? E tem muita mulher que realmente, assim, com toda razão, tem que ter cuidado, né? Fala, não, pera lá, quem é esse cara aqui? Né? Mulheres se preocupam mais aonde vão, com quem vão e como vai ser, do que o homem. O homem se preocupa muito menos. Né? É um clássico, se o homem fala, vem aqui em casa, a mulher pensa 50 vezes, ou deveria pensar. O homem, se a mulher fala, vem aqui em casa, o cara vai, ele nem sabe o que vai acontecer, mas ele vai. Por quê? Porque ele não está muito preocupado com isso. Então, nessa coisa da mulher, então, é impossível a gente tirar, então, toda esta realidade feminina do acolhimento da realidade sexual. Então, quando a gente pensa nessa questão do acolhimento feminino, é impossível a gente não relacionar a sexualidade da mulher com a possível, falei possível maternidade. Possível maternidade. Ou seja, numa relação sexual ela pode engravidar. E ao engravidar, ela pode ter uma consequência a longo prazo. Por isso que a sexualidade feminina, ela não é tão pontual e conquista como o homem. Ela, a mulher, pensa normalmente em longo prazo. A longo prazo. Então, a realidade sexual das mais saidinhas, das menos saidinhas, para a mulher, ela vai se sentindo mais confortável com o passar do tempo e como esta dinâmica com este homem vai se acontecendo. Então é por isso que muitas vezes tem muita mulher, escreva aqui embaixo se é teu caso, tem muita mulher que é o quê? Fiel a ficante. Por quê? Porque na cabeça da mulher, ela tem a tendência a se relacionou com um cara, começou, teve essa abertura, recebeu este homem, teve essa abertura para a sexualidade, dificilmente ela vai conseguir ter essa abertura para outras pessoas. Ela normalmente tem a tendência a ter essa abertura com esse cara e a sexualidade ser pensada a longo prazo. Essa foi a primeira de muitas. O homem, ele é muito binário, né? É 880. Consegui, não consegui. Conquistei, transei com a mulher, já não transei. Comi, não comi. É mais ou menos isso a cabeça do homem. A mulher não. A mulher esse passo da abertura para a sexualidade é o primeiro passo para outros que virão. Por isso que é tão frustrante para a mulher, ela muito disposta, ela não disposta para a sexualidade, o homem que vai embora depois da primeira, entende? Vai lá, tem lá a relação com a mulher, lá seja no relacionamento ou não, depois o cara some. Para a mulher é super frustrante, fala, velho, todo um trabalho imaginário, todo um trabalho para criar o vínculo, para poder então ter essa abertura, e o homem desaparece na sequência, entendeu? E aí é claro que a mulher vai se retraindo cada vez mais. Por quê? Se enquanto para o homem tem essa questão prática, ele consegue ser mais prático, como eu disse lá, né, até fisicamente é para fora, a mulher, por ser né, interno, né, por ser essa questão do recebimento, o que acontece com a mulher é que a sexualidade ela não consegue ser retirada da afetividade, tá? Jota, mas eu conheço mulheres, né, vocês homens, né, red pill frustrado que levou chifre aqui embaixo, conheço mulher que passa e utiliza do sexo, eu entendo, mas essa não é a norma, tá? Eu tô falando aqui sobre ser normal e ter bom senso. Né? Tantos homens cafajestes que saem aí igual, né? Desculpa o nome, piroca giratória, comendo todo mundo. Como a mulher que também se utiliza do sexo e tal, eu vou falar aqui no final desse vídeo, eu vou falar sobre o sexo como barganha feminina. Essa não é a normalidade, entendeu? A normalidade é isso aqui. Né? A normalidade é esse bom senso, é essa questão. Então, para a mulher, como eu estava dizendo, meu argumento aqui. Nunca mais vocês vão tirar essa imagem da cabeça. Então, para a mulher, quando a gente fala sobre sexo, entende? É a parte de um todo. Tanto que é interno, entende? A sexualidade para a mulher funciona internamente. E isso faz diferença. Então é por isso que para a mulher, a gente tem essa tendência a acreditar, e eu também acredito que é assim, a mulher precisa de um envolvimento, algum tipo de envolvimento. Só o benefício sexual por sexual não é algo que atrai a maior parte das mulheres. O sexo pelo sexo, o cara mandar bem na cama, entende? Não é só isso, ela precisa de mais. É por isso que muitas vezes também os caras falam, mas a mulher também precisa de quanto mais, né? E é por isso também que às vezes a mulher não entende o homem. O homem às vezes só precisa, assim, de qualquer jeito, ele só precisa de uma transada, entendeu? Tá casado, essas coisas, só precisa ir lá e fazer. A mulher, ela precisa de mais, por quê? Para ela poder, né, eu até escrevi aqui, onde é que tá aqui?
O sexo é uma parte do todo e é a parte mais sensível da mulher. Olha que interessante. O sexo é uma parte do todo e é a parte mais sensível da mulher. Por quê? Porque ela sabe que uma vez que ela entregou-se na questão sexual, possivelmente ela está dando abertura para se entregar na questão emocional. O homem não. O homem não. Entende? Às vezes ele consegue fazer essa distinção. A mulher tem essas coisas muito mais unidas, muito mais entrelaçadas, entendeu? Porque uma vez que acontece, né, o homem consegue tocar a parte mais sensível dela, a mulher tende a ter uma abertura maior. Tanto que a gente sabe, a gente já ouviu várias vezes, tem muitas mulheres que, encontrando um homem que fisicamente é um homem, que tem pegada e que manda bem, ela fica rendida, entende? Fica rendida. Você entende que a gente consegue ver essa imagem, né, da mulher rendida pelo homem, né? Aquela mulher, sei lá, se é você, se é sua amiga, ou qualquer coisa do gênero, seja, aquela mulher que assim, tipo, nossa senhora, não posso nem lembrar que já me dá um... Por quê? Porque é um homem que conseguiu prover, lembra? O homem é provedor, procriador e protetor. Ele conseguiu prover um ambiente em que a mulher conseguiu se liberar. Por isso também que é muito difícil não, exagerei. Por isso também que tem muitas mulheres que têm dificuldade de chegar lá, entende? Mulheres saudáveis têm dificuldade de chegar lá. Por quê? Porque o ambiente não se cria. O homem, né? Não vou falar isso. O homem, assim, tá, vou ter que falar porque daí eu não consigo seguir. Qualquer buraco tá valendo. O homem mais ou menos assim, a gente pensa, né? A mulher não é assim. Então o que acontece? Ela, a partir do momento que ela se entrega e um homem consegue também prover esse ambiente de prazer sexual, é isso mesmo? Aí a mulher fica rendida, entendeu, por esse homem. Né? E parece que ela, né, ela não sabe o que fazer, o cara mexeu com ela, porque é uma parte sensível. E é muito difícil a mulher olhar e falar assim, o cara manda bem, mas ele só serve para isso. É mais difícil do que para o homem falar isso, entende? É mais difícil. Então é como se o coração do homem fosse blindado, da mulher ela tem uma relação muito próxima do corpo dela, tem uma relação muito próxima do corpo dela. Né? Então é por isso também que a gente tem toda essa questão do pudor feminino, por isso que a gente também fala dessa questão da mulher se preservar, por isso que todo mundo fala dessa coisa do mulheres, tomem cuidado. Aqui mesmo no vídeo que eu já fiz, né? Não se entregue tão rapidamente, né? Eu fiz vários vídeos, o que parecer que vai aparecer na legenda também, tá, gente? Por isso que eu já falei, e as mulheres falando, a gente se entrega, a gente se sente usada como um objeto. Dificilmente você vê essa queixa masculina. A mulher, ela se sente um objeto mesmo. Ela se sente uma boneca inflável, entende? Porque o cara vem, faz e vai embora. Então, esse tipo de dinâmica mostra que a mulher, ela quer o todo e quer a longo prazo. A longo prazo, entende? Então, esse descompasso, muitas vezes... É difícil do homem e da mulher se organizar, até dentro de um relacionamento, que é o que eu vou falar em seguida nos próximos vídeos, ou seja, de acertar esse compasso, entendeu? Da mulher que entende que o homem tem o ritmo dele, mas que também quer ser acolhida nessa sexualidade, que a sexualidade não seja só aquilo, não seja só uma questão sexual em que ela seja deixada de lado. Tanto é que em relacionamentos, para a mulher, muitas vezes o sexo vira um certo tipo de merecimento. O cara tem que merecer, tem que fazer por merecer. E aí vira um caos que eu não vou falar nesse vídeo. Mas aí a mulher começa a fazer retranca, coisa e tal, porque ele não está merecendo. Claro que tem mulher que utiliza do sexo como barganha, já falo sobre isso. Mas o que acontece? Porque a mulher tem uma percepção, para você tocar o mais íntimo e mais sensível da minha vida, você vai ter que merecer, fazer por merecer. Claro que às vezes ela levanta o sarrafo e o cara nunca vai merecer, mesmo sendo marido, mesmo pagando todas as contas, mesmo fazendo tudo, não é mesmo? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas a questão é essa, assim. Então ela vê isso, porque apesar da mulher ter e tem que ter, tá bom? Tá, aqui eu preciso ser sincero com vocês agora. Se você não tem, se você não chega lá, se você nunca teve essa experiência, por favor, procure ajuda. Procure alguém que você possa conversar, que você confie, procure ajuda. Hoje em dia, a questão da sexualidade, a questão do desenvolvimento de uma visão sobre a sexualidade dentro do casamento, se você é cristã, se você é católico, se você é a pessoa mais fervorosa, radical, ainda assim, isso precisa ser resolvido. Por quê? Porque é necessário, dentro de uma relação conjugal, que exista esse... vamos dizer assim, seja equitativa a relação. Os dois tenham prazer. Então, se você nunca passou por isso, por favor, procure ajuda, tá
tá bom? Não ache, não permita, não fique, não aceite menos daquilo que você pode ter, que é o que o pessoal diz hoje. Então não aceite menos, vá atrás de tentar resolver isso daí, sabe? Porque não dá para viver uma sexualidade sem ter também este benefício físico. Entende? Apesar de ser às vezes mais difícil para a mulher, ela precisa ter esse benefício físico, porque é um consolo para a mulher também. Quando o homem toca fisicamente a mulher e consegue chegar lá na mulher, eu acho, sinceramente, né, tem aquela coisa da mitologia grega, eu não lembro qual que é o nome, depois vocês escrevam aqui se alguém sabe. Na mitologia grega, teve uma vez em que Zeus e Hera fizeram uma disputa para saber quem sentia mais prazer. Hera falava que eram os homens e Zeus falava que eram as mulheres. Então eles pegaram um sujeito e ele ficou 6 meses sendo homem, 6 meses sendo mulher. Aí o sujeito chegou à conclusão que quem sente mais prazer é a mulher, então a Hera fez ele ficar cego. É alguma coisa assim. Mas enfim, a gente sabe que, né, a sensação que me dá uma mulher quando ela tem uma realidade sexual saudável dentro de um relacionamento, o que acontece? Fica muito mais fácil dela ter autoconfiança e fica muito mais fácil dela se relacionar com o todo. Porque aí o que acontece? Se o homem tem uma parte meio prática e às vezes ele consegue dividir, mesmo estando casado, dividir a questão sexual da emocional, ele ainda consegue ficar meio chateado com a mulher, ainda mais que ele esteja transando. A mulher, o que acontece? Quando tem essa realidade sexual plena, completa, que chega lá, isso facilita muito mais a mulher. Porque daí ela consegue perceber que este homem consegue dar conta de mim sexualmente, afetivamente, praticamente. Este homem consegue ser este provedor, entende? E muitas vezes isso, né, não chegar lá faz com que a mulher ela se sinta muito insegura na relação, porque parece que em algum momento o cara vai largar ou parece que tem alguma coisa que está em descompasso, entendeu? E vai transformando, ou seja, se fisicamente não tem essa resolução, vai distanciando a mulher da relação. E ela vai cada vez não querendo mais, né? Então, às vezes é isso, assim, por que tem muita mulher que não faz? Porque nunca chegou lá. Então vira um ato mecânico, entende? E não é para ser assim, não é para ser assim. É para ser um mútuo consolo. Como eu disse no primeiro vídeo, é a expressão do amor humano. Então tem que ter isso, tem que ter esse encontro, entende? Então tem que ter esse ápice. Senão o que acontece? A mulher acaba utilizando o sexo como um certo tipo de barganha. E aí tem uma certa frieza, entende? Ou seja, para o homem, né, é muito ruim quando você está numa relação em que você não consegue, como é que eu posso dizer, provocar a mulher, entendeu? Você fala, vamos lá, coisa e tal, e a mulher fala, não, para, calma, não, agora não, vamos depois. Isso é interessante. Agora uma mulher fria, não, agora não, de jeito nenhum. Parece que ela marca na agenda o dia que ela vai querer fazer. Então o que acontece é o quê? O sexo, então, se ele acaba perdendo esta característica no universo feminino de completude, de longo prazo, de aumento da intimidade, entende? De vínculo, né? Como dizem, né? O sexo ele tem a questão da reprodução, mas também tem a questão da união, né? Ou seja, é a característica unitária do casal. Se vai perdendo isso, o que acontece? O sexo vai virar simplesmente uma das formas de eu lidar com meu marido ou lidar com qualquer homem que seja, para eu poder ter aquilo que eu quero. E aí vira barganha, entende? Aí vira barganha. E quem barganha com o sexo, vocês sabem, não é mesmo? Então, de certa maneira, corre-se esse risco. O desafio da mulher é conseguir fazer essa entrega total. E essa entrega total, muitas vezes, não passa só pelo homem, mas passa por ela entender como que essa vivência da sexualidade foi realizada durante todos os anos até chegar hoje. Passa por ela perceber que muitas vezes ela não consegue se entregar por questões dela e também por um diálogo com o marido para ver se não tem alguma outra questão. Então é muito mais complexo do que a realidade masculina. É muito mais complexa, entende? Porque vai ter sempre esse olhar. Eu acho que o mais importante é a gente entender isso. É parte de um todo, é a parte mais sensível e a mulher sempre vê a longo prazo. Sempre vê a longo prazo. Tanto que muitas vezes as mulheres reclamam quando a frequência baixa ou o homem não procura mais a mulher. O homem não me procura mais. Entende? O que está acontecendo? O homem, ele é muito, tentei e não deu certo. Tô tentando não dá certo. A mulher sempre tá me negando. Ele é muito pontual. A mulher é mais essa coisa do, ele não me procura mais, a gente tá perdendo a intimidade, entende?
Tanto que você vai conversar com o homem e fala, pô, a gente transa de vez em quando. A mulher fala, nós estamos perdendo a intimidade. Por que eu uso essas linguagens? Porque é o tipo, a sexualidade entra de forma diferente em cada um. Né? A sexualidade entra, fica meio interessante. A sexualidade é vivida de forma diferente, entendeu? Então, o que, né, para concluir esse vídeo aqui, também para não ficar muito grande, o desafio da mulher é entregar-se. É entregar-se, tá? Entregar-se de fato para o homem. Conseguir, porque ali é a prova. Por isso que, como eu disse no primeiro vídeo, muita gente procura sexualidade porque dá a sensação que nessa entrega física tem a entrega total, entendeu? Tem a entrega total. E o homem muitas vezes espera essa entrega física porque intuitivamente ele sabe que a mulher que se entrega fisicamente, possivelmente, afetivamente ela vai se entregar, tá? E aí, a última coisa que eu digo é para vocês, mulheres solteiras, tá? O risco vai ser o quê? Você entrar com essa questão sexual como uma forma de barganha mesmo. Tá? Eu falei aqui no relacionamento, mas é entrar na realidade sexual com uma forma de barganha. Tá? O cara tá insistindo, eu sei o que ele quer, mas não sei se eu quero fazer isso. A mulher pensa muito nessa questão, para bem e para mal, pensa muito nessa realidade. E muitas vezes vai acontecer aquela coisa, já tá no terceiro encontro, né? Vou ter que transar, sabe? E aí você vai regulando e vai tentando. Aí eu entrego o que o cara quer para ver se o cara me entrega o que eu quero. E fica nesse jogo, como eu disse no último vídeo, que é muito perigoso, entende? Então, muitas vezes, a mulher ela tem que perceber, porque por mais que tenha pressão hoje em dia dessa sexualidade, entende? Se você é a pessoa que não quer, que você quer viver a castidade, maravilha, você vai ter seus desafios. Se você é uma pessoa que não quer viver a castidade, mas também não quer sair, né, como dizem, dando mais que chuchu em beira de estrada, o que acontece é o quê? Se você quer vivenciar isso, você vai ter que prestar atenção na sexualidade. Você vai ter que se sentir confortável. Porque a pressão externa é sempre muito grande. A pressão dos pares, às vezes das amigas que tem, parece que estão todas muito felizes, transando e sendo muito felizes, entende? Super resolvidas. Eu acho muito difícil alguém ser super resolvido na questão sexual. O Luiz Felipe Pondé fala isso. Quem diz que é resolvido na questão sexual, não tem ninguém mais chato do que essa pessoa. Mas o que acontece? A mulher ela se vê nesse momento de pressão do parceiro que ela tá ali no momento. Tá ficando com o cara tá pressionando. Puta, mas eu quero ou não quero? Você tem que pensar nisso. Porque essa entrega normalmente não vai ser só uma entrega momentânea. Vai deixar marca. E eu já vi várias vezes, várias pacientes falando, fui sair com o cara, bababá, foi legal, mas no dia seguinte foi ruim. Foi legal, mas depois foi de novo, daí na segunda, terceira vez eu já não consegui mais. Então tem muito disso. Sempre pensar nesse longo prazo, entende? Se vai valer a pena, do que agora no momento atual, tá? Porque eu digo com certeza, assim, né? Já vi relatos de pacientes e tudo mais, que é o quê? Não tem nada melhor do que conseguir ter uma realidade, uma sexualidade vivenciada dentro de uma relação e dentro de uma segurança emocional, né? Não tem nada melhor para a mulher. Então é bom pensar nesse tipo de coisa, tá? E aí, aqui só para concluir de fato, concluir a conclusão, é interessante a gente pensar no que eu falei do vídeo da sexualidade masculina para a feminina. Então o homem ele é prático, ele vai trazer essa provocação, ele vai ser esse que penetra, não é mesmo? Vai ser aquele que, né, faz o ativo. Então ele quer a conquista, mas essa conquista, para ser saudável para o homem, ela tem que ter um compromisso. Conquista pela conquista, ele fica perdido em si. E a mulher é aquela que recebe, que quer algo a longo prazo, e o que acontece? Qual que é o desafio dela? Entregar-se de fato, conseguir entregar-se, e também não utilizar esse desejo de ter a longo prazo a sexualidade como algo para segurar o homem, entende? É claro que você, mulher, tem que tentar melhorar as suas habilidades, assim como os homens. Mas usar isso como uma amarra para segurar o homem, entende? Porque você tem um interesse, essa é a tentação feminina. Essa é a tentação feminina. E hoje, com certeza, nesse vídeo aqui, um monte de gente vai reclamar, porque mulher também é sacana, mulher também é safada. Sim, mulheres são assim também, entende? E são esse tipo de mulher que eu acho reprovável, entende? Que vai utilizar da sexualidade para tentar ter um certo tipo de poder sobre o universo masculino, para tentar segurar o cara. Então isso vai dar errado, em algum momento vai dar errado. E mesmo que dê certo, dá errado. É isso que a gente tem que pensar. Uma sexualidade baseada nisso vai dar errado em algum momento. Mesmo que dê certo, mesmo que a mulher lá, ela fez não sei das quantas, se arranjou com um cara e por causa da questão sexual lá, meio que amarrou o cara lá no tal chá de calcinha, amarrou o sujeito lá, entende? Mas essa mulher, possivelmente, se a gente for pensar, psicologicamente falando dela, assim, ela não é feliz. Por quê? Porque ela
ela está se usando de seguranças sexuais para tentar obter uma segurança emocional. Essa mulher não é feliz, entende? Por quê? Porque não está amando de fato, não está amando de verdade. Tá? Enfim, espero ter conseguido aqui pela terceira vez, ter mandado bem, tá? Foi bom para você, de novo, foi bom para você? Já está criando aqui um relacionamento, né? Que já está tendo uma estabilidade, entende? Você já nem se sente culpado depois de ver meu vídeo, não é mesmo? Mas enfim, não deixe de escrever aqui embaixo nos comentários o que você acha desse assunto, principalmente vocês, mulheres, que são a maior parte que comenta, que assiste aqui, tá? Também quero dizer para vocês, eu falei alguma coisa errada, o que vocês acham? Tem alguma coisa para completar? Vocês percebem essa vivência? Vocês percebem esse tipo de coisa? Tá bom? E também, obviamente, se você quer conversar comigo aqui embaixo, você pode marcar um horário ou de terapia ou de atendimento pontual, que é 1h30. Então, se você quer conversar sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que eu já falei aqui, por favor, não deixe de comentar aqui embaixo, clicar aqui embaixo e marcar um horário comigo, tá? E se você é profissional e você quer utilizar e quer aprender comigo como utilizar a terapia do bom senso no seu consultório, aqui embaixo também tem um grupo gratuito que você entra. Eu vou fazer o lançamento da segunda turma da formação em terapia do bom senso, tá? Como que vai ser? Eu vou lançar uma série de vídeos só para quem está no grupo do WhatsApp, tá? Porque eu não quero fazer aqui no YouTube, porque daí o algoritmo fica maluco. Aqui os vídeos vão continuar, mas se você é profissional, lá no grupo do WhatsApp, a partir do dia 28, eu vou começar a fazer essa série sobre terapia do bom senso. Então, não deixe de entrar, vai ser gratuita, essa série também vai ser gratuita, e você vai poder assistir, e quem sabe você se torna meu aluno e tem supervisão durante um ano inteiro, todo mês, tá? Então, fica aí o convite. E é isso, chega por hoje, né? Não sei se você está cansado, Vamos dar uma respirada para a próxima? É isso, tá? Mande para todo mundo que você puder, espalhe a palavra do bom senso, inclusive nesse tema, que ele é bastante delicado, mas eu acho que eu posso ter ajudado aí, tá? É isso, um grande abraço, até!